Deus seja exaltado. Amém? Pode se assentar, tome seu lugar. Glória a Deus. É isso. Aleluia. Meus amados, muito bom dia. Glória a Deus por cada vida, por esse dia em especial. Enquanto os irmãos vão tomando seu assento, vão se aquietando, eu louvo a Deus por mais uma vez, por um começo de mês, onde nós temos a oportunidade da parte de Deus de escrevermos a nossa história, de dizermos para o Senhor quem Ele é nas nossas vidas e o que nós queremos viver. Você que nos visita hoje, sinta-se em casa, seja bem-vindo. Nós não temos costume aqui na Vinde de apresentar ninguém, nem de fazer você levantar. Nós não queremos expor você, mesmo porque a igreja é de Cristo. Se você veio é porque Deus, de alguma forma, de alguma maneira, Deus mexeu e abalou as estruturas, com alguém te convidando, alguém que intercede por você, alguém que tem encargo no coração pela sua vida, para que você estivesse aqui. Então nós não temos que expor, nós não temos que dizer, olha, seja bem-vindo, depois os irmãos vão lá e abracem. A gente não faz isso porque a gente espera que os irmãos abracem antes do culto. Me dá o retorno no chão, porque eu estou me escutando só na nave. Se a gente entender isso, tiver isso nos nossos corações, as coisas se tornam mais simples e verdadeiras. E essa é a verdade do Evangelho, um Evangelho simples, onde nós passamos por lutas e adversidades, mas nós nos reunimos como povo. E nós só nos reunimos para que, na nossa fraqueza, a gente entenda o poder de Deus se aperfeiçoando. Eu louvo a Deus por tudo aquilo que Deus tem feito. Eu louvo a Deus por cada palavra, por cada oração. Eu louvo a Deus por cada luta, por cada adversidade. Às vezes nós temos um entendimento enganoso nas nossas vidas, de que nós somos abençoados ou que nós estamos no caminho certo, quando nós simplesmente só podemos contar as bênçãos que nós vivemos, ou dizer, nossa, eu estou vivendo isso, porque Deus tem se feito presente, porque Deus é real e verdadeiro. Mas essa não é a verdade. A verdade é que o nosso Cristo veio durante muitos anos na sua vida, até os 30 anos de idade. Jesus Cristo viveu como uma família tradicional da época, seguindo preceitos religiosos e vivendo com os seus pais tudo aquilo que a lei mandava para aquele tempo. Mas a palavra de Deus diz que num determinado momento, porque já havia um propósito, assim como há um propósito em cada vida, se você não acha que Deus tem um propósito na sua vida, é porque você ainda não descobriu o propósito. Mas com toda a certeza e convicção no meu coração, eu digo para você, não existe um ser humano nascido debaixo do sol que o Senhor não tenha um propósito. Basta que nós possamos abrir os nossos corações e entender o que nós desejamos com Deus. Estender as mãos, ser canal de bênção na vida de outras pessoas, ser aquilo que Cristo ensinou na sua palavra, é a única coisa que faz a diferença. Às vezes as nossas vidas, passando, como eu já disse, por lutas e adversidades, nós temos dificuldade de entender. E principalmente, durante o processo de deserto, de vale, de sombra, seja do que você quiser chamar. Mas nunca se esqueça, o Senhor disse, eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Aí eu te pergunto, qual é o vale mais profundo onde nós conseguimos nos esconder da presença de Deus? Só que isso vale para os dois lados. Se você não pode fugir e nem estar oculto, nem no vale mais profundo, nem na montanha mais alta, nem na adversidade ou nem no deserto. A palavra do Senhor diz que nem anjo, nem demônio, nem principado, nem potestade, ninguém, nem a morte pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Se Ele não pode, como nós achamos que nós nos afastaremos do propósito? Por mais que você não queira vivê-lo, Ele está aí na sua vida, porque o Senhor está junto. Às vezes o seu propósito e o meu propósito não é um propósito simplesmente que seja visto diante dos homens, mas precisa ser visto diante do Senhor.
A palavra do Senhor diz que chegará um dia onde todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que só o Senhor é Deus. E quando nós vivermos isso, nós precisamos entender que para nós isso não pode ser uma novidade. Você se ajoelhar e confessar que o Senhor é Deus, precisa ser uma prática diária. O reconhecer Deus na sua vida, nas suas lutas, precisa ser uma prática diária. Nós achamos que Deus é lindo, maravilhoso, um Deus que nós podemos mostrar, e só baixa um pouquinho o volume, filho, que nós podemos mostrar e podemos revelar para as pessoas e dizendo, olha, eu sou crente, ou eu sou cristão, eu frequento um lugar. E deixa eu falar uma coisa para você, Deus não chamou eu e você para defendê-lo, nem para justificá-lo. A palavra de Deus diz que o controle está na palma das suas mãos, e agindo ele ninguém pode impedir. Nós muitas vezes temos vergonha de mostrar o que nós estamos vivendo, ou problemas para mostrar as lutas que nós passamos, lá dentro da sua casa, na sua família, no seu relacionamento, porque o que as pessoas vão pensar de Deus? A pergunta não é o que as pessoas vão pensar de Deus. A pergunta de Jesus para os seus discípulos é: quem vocês dizem ser o Filho do Homem? Vocês que me conhecem e andam comigo, o que vocês acham ao meu respeito? Nós precisamos ter isso claro nos nossos corações. Quando você fala de vida e dessa intimidade com o Pai, você precisa entender que quanto mais perto de Deus você chega, mais perto do outro lado você se aproxima. A palavra de Deus diz que num determinado momento da história, Deus usa a vida de um servo, e não é dele que eu vou falar, mas só para citar, para mostrar que é possível romper no mundo espiritual, e passando pelo vale, pelo deserto, passando pela luta. E aí eu te falo, no começo e na trajetória da vida de Jó, principalmente nos primeiros momentos da sua luta, sabe o que Jó falava? Jó tentou passar uma volta em Deus, dizendo: o Senhor é isso, é aquilo, aquele outro, por que o Senhor me abandonou, já que o Senhor é isso, é aquilo, aquele outro, como nós fazemos muitas vezes. O que nós precisamos ter claro nos nossos corações: Deus não se move pelo desejo do meu coração de exaltá-lo, para que os outros acreditem que Ele é Deus. Deus só se move pela fé e pela constância do meu coração. Quando no deserto e no vale eu permaneço, e as pessoas olham para mim e dizem: cadê o seu Deus? Espera aí que você já vai ver, porque Ele está comigo nesse lugar. E Ele não vai responder para você porque você quer que Ele responda. Ele vai responder para a minha vida porque Ele me ama incondicionalmente. Ah, mas se a pessoa, ela menospreza, se a pessoa, ela diz: ué, você virou crente, parece que a sua vida virou, de repente, nesse momento, uma questão de lutas. É claro que virou. Você sai das trevas, vai para a maravilhosa luz, como é dito na palavra, e você acredita que tudo vai ficar igual e permanecer igual. Não, não vai não. E quando você entende o propósito de Deus na sua vida, que o propósito de Deus na sua vida é que você tenha paz acima, em primeiro lugar, que você viva essa vida e esse relacionamento a despeito de religiosidade, porque a religiosidade, ela é maravilhosa para o diabo, nunca foi para Deus. Porque a religiosidade cauteriza o coração das pessoas, a religiosidade faz com que a altivez de espírito apareça, e que as mentes se tornem mentes que cada vez mais elas olham e julgam, menosprezam e dizem: é assim, é assim, é assim. Porque sabe como funciona a religiosidade? Eu crio para mim um sistema religioso baseado num Deus, porque todo mundo fala, qualquer dos caminhos leva a Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você, essa é a maior verdade que é dita aí fora. Todos os caminhos vão levar a Deus, mas deixa eu falar, quem estiver diante dele vai estar na mesma situação de joelhos. O problema não é levar a Deus, o problema é estar acostumado a estar de joelhos. Estar de joelhos é você se humilhar debaixo da potente mão de Deus e entender que o temor é o princípio da sabedoria. E o que significa isso? Eu tenho que ter medo de Deus? Não, eu tenho que saber quem eu sou e quem Ele é. Eu tenho que saber o meu lugar. E quando eu sei o meu lugar em Cristo, eu sei que eu sou mais que vencedor. Eu sei aonde eu vou chegar. Eu sei qual é o propósito. Aí você fala: mas como é que vai ser isso? Vai ser
diariamente. A palavra de Deus diz que quando Jó ele vive essa realidade, Deus não dá nem ouvido. Quando Jó faz uma declaração, agora eu sei que tudo podes, e nenhum dos teus intentos pode ser impedido. Agora você sabe, agora eu mudo a sua história. Quando Pedro vai para a praia, a palavra de Deus diz que ele volta a viver as mesmas coisas. O Senhor Jesus, como Ele nos encontra, Ele encontrou Pedro. Qual a diferença de Pedro para nós? É que Pedro entendeu o chamado. Depois de 3 anos apanhando, ele entendeu o chamado. Porque durante 3 anos ele quis negar ser pescador de homens. Não se iluda. Ele quis viver as maravilhas do Evangelho, mas ele não quis viver o Evangelho. Ele quis viver o sobrenatural, andar sobre as águas, ele quis pescar o peixe, catar a moeda. Não seria legal? Amanhã é segunda-feira, quem tem conta aqui para pagar? Não seria legal no seu aquário pegar seu peixinho beta, abrir a boca dele e tirar o dinheiro para pagar todas as contas? Pedro achava lindo isso. Mas Jesus fez uma pergunta para ele: você está comigo por isso ou porque você me ama? Eu te amo. Você me ama mesmo? Então deixa eu te pedir, viva o seu propósito. Qual era o meu propósito? Meu propósito é cuidar de vidas. Eu te tirei do barco do seu pai, da grande empresa que você tinha, para que você se tornasse pescador de homens, e não mais de peixes. E aonde eu volto depois de 3 anos e alguns dias, ressurreto na terra, depois de se revelar para eles, diante deles, no cenáculo lacrado, eu tenho que te buscar na praia. Então deixa eu te perguntar, você gostou de andar sobre as águas? Foi legal. Não gostou da tempestade? Não, essa eu não gostei não. Mas eu gostei da parte quando o Senhor entrou no barco e fez o vento e a tempestade se aquietarem. Mas o que eu disse, você ouviu? Eu acho que o Senhor disse, se aquieta. Eu falei, não, até quando estarei eu no meio de vós? E quando eu dormia no barco, você gostou do que você viu? Não, naquela hora o Senhor me deixou com medo, porque eu achei que eu estava sozinho. Mas aí quando o Senhor acordou e mandou o vento e o mar se aquietarem de novo, aí eu achei que eu estava no lugar certo. Mas você lembra do que eu disse? O Senhor falou, vento e mar se aquietem. Não, Pedro, eu falei, homens de pouca fé. Por que vocês são tão tímidos? Não é por isso que eu tenho andado convosco, para que vocês possam assumir todas as coisas quando eu for. O que nós precisamos entender em Cristo é que a nossa vida precisa se transformar nisso a cada dia. E nessa transformação, nós vamos sendo questionados por Jesus todos os dias. O porquê? É a única pergunta que Deus faz, por que é essa? Por que é que vocês estão junto comigo? Por quê? Por que vocês estão junto comigo? Foi isso que ele perguntou para Pedro. Você está comigo pelas facilidades? Porque Pedro pergunta um pouco antes de sentar para ceiar, como nós vamos fazer agora, assim, o que eu vou ganhar mesmo? Olha, nós, está vendo? Eu e os outros 11, nós somos bons demais. O Senhor deu uma sorte, hein? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um culto e vamos agradecer a Deus pela sorte que Deus teve de ter os 12. Porque imaginou o que seria do Evangelho sem os 12? Seriam outros 12. E se ele tirasse os 12, seriam de novo mais outros 12. Porque deixa eu falar um negócio para você, a obra de Deus não para em hipótese nenhuma. Só que o Senhor, Ele escolheu aqueles homens. E quando Ele te escolhe e me escolhe para viver um propósito, nós precisamos ter claro nos nossos corações aonde nós queremos chegar. Eu estou trazendo isso para você, porque um pouquinho antes da ceia, Pedro disse para ele, o que vai acontecer com a gente? Qual vai ser a paga? Qual vai ser mesmo o salário? Qual vai ser mesmo a garantia? Deixa eu te fazer uma outra pergunta, Jesus. Você sabe que a gente abriu mão de tudo, né? De casa, das coisas que nós temos. Aí Jesus olhou para ele e falou assim, 100 vezes mais nessa vida e galardão eterno. Tá bom? Ou você vai esperar um contrato melhor? Existe um outro contrato que pode vir na sua vida. E esse contrato vai te prometer mundos e fundos. Ele vai te entregar no começo, mas ele não vai te pedir nada de especial. Ele vai pedir a sua alma.
e pedindo a sua alma, Ele vai garantir o seu futuro. Do mesmo jeito que Cristo prometeu o futuro garantido na eternidade, existe um futuro garantido na eternidade, mas num outro lado, num outro lugar. Então nós precisamos entender, e é isso que eu quero trazer para vocês hoje. Eu quero pedir que você abra a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 7, verso 7, para você não achar que eu estou inventando tudo que eu estou falando, mas para que você saiba, quando Jó entendeu aonde Deus queria chegar, Deus chegou. Quando ele compreendeu o que Deus ia fazer na vida dele, Ele fez. Quando os discípulos na praia entenderam que eles iam ter que voltar, iam ter que largar a mão do barco. E sabe qual é o mais lindo de tudo? Tem gente que acha que Deus te chama quando tudo está ruim, que Ele te encurrala num canto da parede, dizendo, olha, agora você não tem mais isso, não tem mais aquilo, agora você está necessitado, agora você está enfermo, agora você está passando por uma luta, e agora eu estou te dando uma opção, e aí, o que você vai fazer da sua vida? As pessoas acham que Deus faz isso. Pedro nunca pescou uma pesca, como no dia que ele abriu mão de tudo. E para mostrar que Deus faz de novo, ele nunca teve outra pesca, como no dia que Cristo foi encontrá-lo na praia. A palavra de Deus diz que eles tiveram que pular do barco para conseguir trazer 144 grandes peixes. E o interessante, na hora de comer, ninguém usou os peixes, porque era o peixe e o pão que estavam na brasa, que Deus preparou. A palavra de Deus diz que o pão nosso de cada dia Ele nos daria hoje. Mas para que Deus possa dar o pão nosso de cada dia, você precisa querer que seja feita a vontade dEle, assim na terra como no céu. Para que nós possamos viver isso, essa palavra diz que eu tenho a liberdade no mundo espiritual, de rasgar a religiosidade, e de entender que eu tenho acesso ao trono do Pai. E para ter acesso ao trono do Pai, eu preciso firmar os meus pés na rocha da minha salvação. A partir de quinta-feira, e começa a quinta-feira agora, 20h30, nós vamos entrar na primeira campanha de 21 dias de jejum e oração, firmados na rocha. Para quem achava que Deus não sabia o que estava fazendo quando Ele deu o tema, hoje eu acho que a gente tem convicção do que Ele está fazendo. E que nós vamos firmar os nossos pés na rocha, porque virão ventos e tempestades, mas eles não vão te derrubar. Por quê? Porque quando você está firmado na rocha da tua justiça e da tua salvação, você sabe que haverá um bom futuro. Nós precisamos confiar. A palavra de Deus é muito clara. O Senhor já tem falado grandes coisas a esse respeito. Nós vamos vir para cá na quinta-feira, vamos fazer o culto e vamos abrir aqui o jejum. Você já vai sair daqui. Como é que é um jejum? O que é que eu faço no jejum? Você consagra algo que para você faz falta. Não adianta você consagrar algo que você não consome, porque aí fica sem graça para você e pior ainda para Deus, né? Porque às vezes a gente quer dar uma volta em Deus, aí você fala, eu posso, espera aí um pouquinho, vou debaixo da árvore, visto a roupa, fala, eu estava nu, por isso que eu me escondi. Ele fala, sai debaixo da árvore, fui eu que te fiz. Ops, é verdade. Então vai, Deus, já sabe, né? Pequei, errei, né? Então nós precisamos entender isso. Quer jejuar? Abre o seu jejum. Abre um propósito, fala para Ele o que é que você quer jejuar, e diz para Ele, me ajuda. Assim, vou te dar um conselho, se você vai fazer jejum, por exemplo, de café, não tome um café sem parar até quinta-feira de noite, porque depois que você sair daqui, você vai subir pela parede, e eu vou garantir para você que não tem nada a ver com o diabo, é químico, é o seu cérebro. Você vai se entupir de uma substância que te estimula e depois você corta, é que nem desligar a chave geral. Aí você fala, nossa, esse jejum está difícil. Quanto tempo faz você começou? 2 minutos. E aí a culpa é sempre minha no final. Aí na outra quinta-feira a pessoa já entra. Pastor, esse jejum está insuportável. Eu vou te dar um conselho, como os que já fizeram isso. Quando você falar, está insuportável, não estou suportando, o diabo está se levantando, quando você chegar eu vou dizer, glória a Deus, este é o propósito.
Se não doer, não deixa marca. Se não transformar, não deixa cicatriz. É necessário. Então eu te aconselho, mesma coisa as irmãs que gostam de chocolate. Eu vou abrir meu coração por 12 segundos, depois eu fecho de novo o meu coração. A minha esposa gosta só um pouquinho de chocolate, não muito, para que a gente não exponha ela demais. Ela gosta só um pouquinho. E aí eu já sei o que ela vai fazer até quinta-feira. Aí na sexta-feira, quando você olha para ela, você olha e fala, meu Deus, me ajuda, meu Deus, me ajuda. Porque durante 2, 3 dias, seu corpo precisa daquilo. Quer um conselho? Já vai. O diabo não quer te pegar de surpresa todas as vezes? Pega ele também. Eu nunca entrei em jejum dizendo, amanhã eu começo um jejum. Nunca. A Alessandra fala para mim, você não vai comer não, estou em jejum. Peguei todo mundo de surpresa. Até eu mesmo. É assim que tem que ser. Se você não entender isso, você vai viver uma vida religiosa. E aí você vai colher os frutos de uma vida de religiosidade. O Senhor ensina que eu tenho que pedir se eu quiser viver. Mas para pedir, eu preciso conhecê-lo. Eu preciso confiar nele. Você vai pedir alguma coisa para quem você não confia? Até pede, mas se sente envergonhado, exposto. Com Deus a gente não se expõe, a gente se revela. Com Deus, a gente não expõe o nosso coração dizendo, eu estou me humilhando porque eu preciso do Senhor. Não, eu te amo e sei que tu me amas. E porque o Senhor me ama, o Senhor tem cuidado de mim até hoje. E o Senhor vai cuidar de mim todos os dias da minha vida. Porque o Senhor disse, eu nunca te deixarei, nunca te abandonarei. E tudo bem, vamos seguir a vida e vamos para frente. Vão haver dias bons e dias ruins. Nos dias bons, você se agarra em Cristo, adora Ele, ora, agradece. Passa o dia inteiro agradecendo. E no dia ruim você passa o dia inteiro agradecendo do mesmo jeito. Porque esse é o relacionamento. Coloca lá o versículo, por favor. A Débora está na técnica, seja muito bem-vinda, irmã. Eu sei que você ama que eu faço essas coisas. Glória a Deus pela tua vida. Talvez você não saiba, mas a gente conhecia a Débora, ela era desse tamanho, mais ou menos. Glória a Deus, Dedé. Glória a Deus pela sua vida, é isso aí. Quanto mais jovens a gente tiver vivendo isso, mais será para a glória de Deus. Pedi, dar-se-vos-á. Buscai, encontrareis. Batei e abri-se-vos-á. O que é que Deus faz sem você se movimentar? Nada. Para Ele dar, você precisa pedir. Para Ele abrir, você precisa bater. Para você encontrar, você precisa buscar. O que é que Deus faz? Ele já fez na cruz do Calvário. Ele deu o seu único filho para que eu e você tivéssemos vida eterna. A partir do momento que Cristo morre e ressuscita ao terceiro dia, é colocado sobre as nossas vidas o poder de decisão. O livre-arbítrio que existe desde o jardim do Éden, ele é confrontado pelo poder da escolha, em Cristo, por Cristo e para Cristo. E o livre-arbítrio, ele vai morrer todos os dias da sua vida e na minha vida, e não é por peso religioso, é porque você é liberto e liberta. Livres são aqueles que têm opção de escolher e de dizer não. Porque eu não vou entristecer o coração do meu Pai. Ah, mas você é religioso. Eu sou liberto. Eu tenho liberdade de não ir com a manada. Eu tenho escolha de virar e andar no sentido contrário. Ah, mas se todo mundo está indo para lá, por que você não vai para lá? Porque eu tenho uma convicção no meu coração. Se todo mundo está indo para lá, alguma coisa tem de errado. A palavra do Senhor diz que quando eu peço, o Senhor me dá. Por quê? Porque quando eu peço, primeiro eu demonstro fé, eu demonstro confiança, eu demonstro conhecimento naquele que eu tenho crido e vivido. E isso é interessante porque você se expõe. Porque é muito legal quando você ora. Eu não sei se você já fez isso. Eu acredito que só eu faça isso. Que a gente pede coisas que são tão absurdas, que depois a gente fica até com vergonha. Você já fez coisa errada e pediu para Deus quebrar o galho? Eu já fiz umas 1000 vezes. Já fez alguma?
Não, né? Só eu sei que só eu passo por esse tipo de coisa. É por isso que eu venho aqui, eu gosto de vir aqui. Não tem problema de expor a minha vida. Eu sei quem eu tenho crido. Eu não tenho vergonha de dizer que ele já quebrou cada galho. Ele já fez tanta coisa que às vezes eu olho para ele e falo, nossa, essa eu achei que eu ia dançar. E o Senhor foi e colocou a mão de novo. Sabe o que é isso? Amor, graça e misericórdia. Não é por aquilo que nós somos, é por aquilo que Ele é. O Senhor diz, eu velo pelo cumprimento da minha palavra. E a palavra de Deus não pode voltar vazia. Sabe o que significa? Que quando Ele disse, Deus amou ao mundo de tal maneira, Ele vai velar pelo cumprimento dela. E deu a ela o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele vai velar pelo cumprimento disso. Sabe qual é o maior interessado de a gente chegar naquele dia diante dele? Deus. Sabe quem é? Aquele que todos os dias diz a palavra, que renova as suas misericórdias todas as manhãs, que te dá o sono de noite, dizendo, não dorme nem dormita o guarda de Israel. O que nós precisamos é rasgar o nosso coração e parar com algumas coisas que nós temos dificuldades. Nós somos isso mesmo, limitados. Nós somos oscilantes. Nós temos medo. Ah, não, eu não tenho medo. Não. Deixa o outro lado se revelar. E você vê que a sua vida não é simplesmente levantar, dormir, comer, beber, trabalhar e respirar. E você vai falar, como é que eu lido com isso? Fácil. Só lida com um lado quem conhece o outro lado. Só lida com um lado quem tem conhecimento do mundo espiritual. E nós precisamos entender que para eu pedir, eu tenho que saber que eu tenho um Deus que é real e verdadeiro. E que Ele não vai me abençoar porque eu sou merecedor. Ele vai me abençoar porque Ele é meu Pai. E aquilo que Ele tem é bom, perfeito e agradável. Eu preciso entender que eu preciso buscá-lo, senão não vou encontrá-lo. Nós não vamos encontrar Deus somente se nós lermos sistematicamente. Se você lê isso aqui sistematicamente, você não vai encontrar Deus. Você vai encontrar um monte de confusão na sua cabeça. Para você entender isso, é necessário que isso aqui salte do papel e seja palavra revelada. Para ser palavra revelada, você precisa mastigá-la de manhã, de tarde e de noite. Como é que eu mastigo? Eu fico lendo? Não. Eu começo a declarar para mim mesmo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aí quando eu estou passando pelo vale, eu continuo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quando eu estou no dia bom, eu continuo, nossa, o Senhor é meu pastor e nada me faltou. Isso se tornou verdade. E quando isso se torna verdade, Cristo, que é a verdade, se revela no seu coração. Nós precisamos entender. A palavra de Deus diz, vai no verso 8. Porque aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e o que bate, se abre. Sabe o que ele falou? Se você não fizer isso, você não vai receber. Aí no versículo seguinte ele falou, eu vou deixar mais claro ainda, para você que não entendeu na sua versão bíblica. Se você não pedir, você não vai receber. Se você não bater, eu não vou abrir. E se você não procurar, você não vai encontrar. Nossa, mas como é que eu vou ouvir? Como é que eu vou bater? É motivação de coração. O que é que você quer? O que é que eu busco? Infelizmente, culturalmente, nós fomos ensinados a entrar dentro de instituições religiosas para batizar do casamento, missa de 7º dia, missa de não sei quantos dias e mais algumas coisas afins. Aí a gente entra dentro de um lugar, olha ele, você fica encantado pelas coisas que estão em volta e não consegue encontrar aquele que precisaria estar naquele lugar. E alguém vem e lê e repete as mesmas coisas e você repetidamente também fala as mesmas coisas. E é tão maravilhoso que as pessoas há 2024 anos repetem as mesmas coisas, mas não conseguem fazer se não abrir a cartilha para ler. Que interessante. Sendo que a Bíblia diz, abra a tua boca e eu encherei, porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. E o mesmo Cristo que é pregado diz, não se preocupeis com aquilo que a vez de dizer, o Espírito falará por vós. E aí nós fomos criados dessa forma. E culturalmente nos distanciamos de Deus. Culturalmente perdemos esse acesso ao trono.
E passamos a ter uma relação de medo, uma relação de eu não posso, eu não chego porque eu sou simplesmente uma pessoa natural. E aí deixa eu falar um negócio, o filho quando ele entra em casa, ele abre a porta, vou falar de jovem, tá? Ele abre a porta, joga a mochila no chão, tira o tênis, senta, põe o pé no sofá e diz: mãe, estou com fome. Quem tem filhos sabe. Quem tem filhos ouça o que está sendo dito aqui. Para você não dizer só os meus fazem isso. Não, os seus e de todos os outros fazem as mesmas coisas. E por quê? Porque ele tem liberdade. Ele sabe onde ele está. E aí o filho não pergunta: ei pai, teve dinheiro para comprar comida? Então, ele só disse que estava com fome. E quando ele sentar na mesa, aí você fala, o esquilo agradece. A boca já está cheia de comida. Eu vou expor de novo, porque ela me expor. Não, é a Carol, é sempre. A Carol sempre foi, minha filha sempre foi o esquilo da casa. Ela sempre sentou, pôs um negócio na boca e a gente ficou olhando para a cara dela lá. Falei, agora fala, esquilo. Ora, foi mouse. É sempre a mesma história. Os anos vão passando e o esquilo continua. E tudo bem. Mas eu quero que você entenda isso. Nós somos assim. Quando nós entendemos o que está escrito aqui, nós precisamos compreender que quando ele senta, o filho senta na mesa e come, ele não vai perguntar: tem mais para a janta? Quer que eu guarde um pouco da hora do almoço? Alguém já ouviu isso, um filho falar isso? É interessante, né? Sabe o que eu ouço? Nem acabou de pôr o garfo e fala: que nós vamos jantar? Você fala: meu pai, misericórdia. Não é assim. Essa é a realidade. Por quê? Intimidade, confiança, relacionamento, amor. Quem se sente amado tem liberdade. Quando você não se sente amado, você tem vergonha de pedir. Quando você não se sente amado, você tem vergonha de se expor. Quando você não se sente amado, você tem vergonha de passar perrengue na frente de Deus, de abrir o seu coração, de rasgar o seu coração, de falar um negócio: isso só passa quem está vivo, quem já morreu não tem mais isso. A palavra de Deus diz que eu preciso morrer para mim mesmo, para que eu possa ressuscitar em Cristo Jesus. E quando eu desci as águas do batismo, eu entendi, não quando eu desci, mas depois de alguns anos, o que eu tinha feito. E que eu havia morrido para aquela vida e nascido em Cristo Jesus. Espera aí, se eu nasci no Senhor, se o Senhor me ressuscitou, é porque o Senhor tem um propósito. Se o Senhor tem um propósito na minha vida, eu não vou ter vergonha do Senhor. Porque a palavra de Deus diz: todos nasceram destituídos da glória de Deus estavam. Você não precisa fazer nada para que você não vá para o céu. Isso já acontece. Nós só precisamos fazer para encontrar com Cristo, para entender quem Deus é como Pai. Quando eu entrego, quando eu peço, quando eu bato, quando eu espero, quando eu busco. Essa é a realidade. Nós temos muito medo do não, nós temos muito medo da dificuldade, nós temos medo de atravessar os desertos. Deixa eu falar um negócio para você: deserto é lugar de milagre. É milagre. Passar às vezes por algumas adversidades é sinal de que Deus está te mostrando o amor dele pela sua vida. Está te mostrando que você é humano, que eu sou humano, e está tudo bem, não tem problema. Só tem um nome que precisa ser exaltado: é de Jesus Cristo. E é na fraqueza que ele vai ser exaltado, porque o poder dele se aperfeiçoa na minha fraqueza. Quando nós entendemos isso, a gente continua. Pode colocar de volta, Dedé. Fica em paz, irmão. Olha o que ele diz. Volta no 8. Porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, o que bate se abre. Vai no 9. Vai no 9. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o filho lhe dará pedra? A gente gosta de usar esse versículo como um jargão. Se eu sou ruim e eu consigo dar coisa boa, o Senhor tem que dar coisa boa, porque o Senhor é Deus. Nossa, eu acho tão bonito esse tipo de oração, gente. A pessoa faz uma volta em Deus, fala assim: Senhor, eu sou muito inteligente, eu vou lhe dar uma volta. Se eu sou pai e eu só quero o bem do meu filho, o Senhor não pode querer que eu viva isso que eu estou vivendo. Aí a pessoa vai dar outra volta em Deus. Ah, Senhor, sabe,
Se o Senhor fosse pai mesmo, não estaria passando por essa luta. Ela vai dar outra volta em Deus. Senhor, olha, eu vou dizer uma coisa para o Senhor. Eu tenho aqui na terra meu pai natural. Meu pai natural sempre me amou e me deu do melhor. Como é que eu vou dizer para ele que meu pai espiritual não me dá? Te falar um negócio, para de tentar dar volta em Deus. Seja sincero. Seja sincero e diga para Deus, olha, eu preciso crer no Senhor, mas eu estou com dificuldade de crer. Sabe por quê? Porque eu estou passando pelo deserto, eu estou passando pelo vale, e talvez eu não esperava isso diante da tua presença. Aí eu vou te ensinar uma outra coisa que você precisa fazer. Se o Senhor está permitindo que eu esteja passando, porque o Senhor tem algo na minha vida, eu vou te pedir, me ensina a confiar e a permanecer, a não abrir mão daquilo que o Senhor é, a não abrir mão daquilo que o Senhor tem, porque eu sei que se eu estou passando, talvez, ou para dizer sinceramente, muitas vezes eu mereço, mas deixa eu falar, e Ele? Você já pensou que Ele está com você no deserto? Você já pensou que Cristo subiu ao patíbulo mais alto, aquela cruz, e ainda Ele diz para o Pai, olha, não perdoa, eles estão me crucificando, eles estão me amaldiçoando, eles estão me menosprezando, eles estão te menosprezando, eles estão abrindo mão das profecias que foram escritas, mas ó, deixa eu te pedir um negócio, perdoa, eles não sabem o que fazem. Esse é Deus, quando você dá uma volta nele. O Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Nós não conseguimos entender. Eu imagino a cena, você dizendo, meu pai natural é maravilhoso, o Senhor tem que ser melhor que ele. Eu imagino o Espírito Santo levando isso para Deus. Sabe aquelas traduções simultâneas? Que a pessoa fala 6 frases. E ele disse, o que ele disse? Bom dia. Eu imagino que tem que ser assim. Porque como é que você leva diante de Deus? Ingratidão. Ele deu o que ele tinha de melhor. Como é que você leva a falta de fé? Se eu tenho convicção de que todo mundo dentro desse lugar, pelo menos um milagre já viveu na sua vida. Eu tenho convicção, pelo menos um milagre você já colheu na sua vida. E sabe qual é o milagre? Não é aquele que você pede. O milagre não é só aquele que você ora, que você jejua, aquele que a igreja entra em campanha. Não, o milagre não é esse. Milagre é aquele que a gente não merece, mas Ele fez. Assim como na sua palavra está escrito. Inúmeros milagres que Ele encontrou pessoas no caminho, curou, ressuscitou. E a pessoa merecia. Deixa eu falar um negócio, o soldado romano merecia a cura do seu servo. Ele era romano. Mas diante da fé, o que vai dizer o Senhor? Nem em Jerusalém eu encontrei uma fé como essa. Se os filhos não reconhecem, os estrangeiros, que somos nós, são a herança bendita de Abraão. Nós precisamos entender. Olha o que ele continua dizendo. Se vocês que são maus, sendo maus, você sabe da coisa boa, vai no 10, Dedé. 10. E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente, vai no 11. E vós, pois, sendo maus, saber dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. O que nós precisamos entender é que a gente precisa ter bom senso. Deixa eu falar uma coisa, eu vou dar um testemunho para você de ontem. Ontem nós tínhamos 54 pessoas no culto de jovens. Primeiro culto de jovens do ano. Não vai vir ninguém, 5 caçamba lotada de entulho na porta, chovendo que Deus mandava, não vai vir ninguém. Tinham para a glória de Deus 54 pessoas. O Senhor tem trazido cada vez mais jovens para esse lugar. Porque uma palavra profética foi liberada quando eu falei com o Eduardo e com a Natália. Eu falei, nós vamos ver esse lugar abarrotado. E vamos ver para a glória de Deus. E tudo que nós estamos fazendo nesse lugar é para abençoá-los. Talvez você não saiba, mas esse salão vai se tornar um salão deles de convivência. O salão do lado, nós vamos congregar no salão do lado. A parte de cima do salão do lado vai ser para o instituto e para todas as atividades que a gente vai ter. E aqui vai ser para eles, nós vamos restilizar isso aqui tudinho. Por quê? Porque eu quero que eles estejam aqui. Ontem, nós poderíamos ter terminado o culto, chuva, cansado, né?
7 horas da manhã, a gente já estava acordado. Ontem eu fui de Gênesis a Apocalipse, eu fui de velório até bodas. Foi de Gênesis a Apocalipse. E aí eu vim para o culto de jovens. E aí você pode falar assim, olha, estão cansados, vamos fazer o seguinte, vamos despedir eles. Eu falei, não, nós não vamos mandar embora. Nós vamos comprar pizza, a gente faz. Vamos comprar pizza, a igreja vai comprar pizza, vai pôr pizza para todo mundo. Você já deu comida para 54 jovens? Já? Aham. Aham. É que nem o milagre da multiplicação. O que come menos, come a 30, a 60 e a 100 por um. É bênção. Aí, vamos pagar. Nós pagamos. A igreja pagou. Como a igreja faz. Porque aqui a gente não vende nada, não. Aqui nós não vamos vender bolo, não vamos vender camiseta, nós não vamos vender... Nós vamos montar um café aqui do lado, já aviso desde já. Nem me pede para vender nada. Porque o que você trouxer, você vai abençoar. Nem pede. Nós vamos montar o café aqui do lado. Nós vamos fazer tudo o que está sendo feito. Se você viu o tamanho das máquinas de ar-condicionado que estão aqui do lado, eu vou dizer para você mais uma vez, Deus é fiel, porque Ele conhece o coração do homem. Qual foi a primeira coisa que Ele me deu? O ar-condicionado. Simples assim. Então nós precisamos entender onde eles estavam. O que nós vamos fazer? Vamos dispensar? Não, não vamos dispensar. Vamos manter eles aqui. Aí ninguém quer ir embora. Esse é o legal. Essa é a essência do evangelho. Aí quando disseram, eu estava conversando com o irmão, ele falou assim, pastor, mas a gente podia se organizar, para que a gente pudesse, cada um trazer uma coisa, porque esse valor aqui todo mês, enquanto ele estava falando isso, sabe o que eu falava para Deus? Eu quero gastar 2 vezes isso todo mês. Porque 2 vezes significa o dobro de pessoas. Isso é investimento, isso não é custo, não é gasto. Se você tiver que investir recursos para manter as pessoas dentro da igreja, tem que investir. Se você tiver que pôr a mão no bolso para dizer o que é que eu posso fazer, faça. Nós não somos uma igreja que fica pedindo dinheiro. E nós não vamos mudar. Só que uma coisa eu digo para você. O que nós temos visto Deus fazer na vida das pessoas é assustador. É sobrenatural. Só que nós não vamos subir no púlpito para a mão direita saber o que a esquerda faz. Vai continuar sendo desse jeito. Continuar. Nós precisamos entender. Irmãos que sentem no coração, nós ganhamos todas as tintas para dar o acabamento. Nós tiramos 24, seu Luiz? Ou você perdeu as contas? 27, para de contar, irmão, porque senão fica mais difícil o trabalho. Nós tiramos 27 caçambas de entulho. Sabe qual é o problema? A gente não quer tirar meia caçamba da nossa vida. Para fazer um lugar consagrado, nós vamos tirar 30 caçambas, 30 e tantas caçambas de entulho. Vai chegar no pó. Para que do pó seja refeito. Porque Deus não derrama azeite novo em odre velho. Nem remendo novo em pano velho. Tudo está sendo refeito. Sabe para quê? Para a glória do nome do Senhor. Para a gente viver cultos como nós vivemos ontem. Para termos tempo como nós tivemos ontem. É cansativo, é desgastante, mas deixa eu falar um negócio, se você pedir, Deus dá. Se você buscar, Ele vai te mostrar como. Se você estiver perto, Ele vai se mostrar cada vez mais. Então isso precisa ser na sua casa, na sua vida, porque esse é o propósito. Nós vamos sentar na mesa, mas qual é o motivo de sentar na mesa? É olhar para Cristo. Não é olhar para o irmão que está do lado. É olhar para Cristo. E reconhecer que Ele sentou lá atrás naquele dia e disse, eu quis muito comer convosco. Cara, Ele quis comer com aqueles 11, porque um já tinha saído pela direita para vendê-lo. Que história linda. Teu herói, teu Cristo, aquele que você segue, tinha 12 escolhidos, um vendeu ele. Os outros sumiram. Só sobrou João, passou desapercebido aos pés da cruz. Ninguém notou que ele era discípulo. Pedro não queria ser como os outros. Não, eu vou na igreja, mas ninguém pode saber que eu sou crente. Eu faço tudo que o mundo faz, mas na igreja eu não faço. Esse foi Pedro, sentado no pátio externo.
E sabe o que foi que doeu nele? Não foi culpa. Foi os olhos de compaixão de Jesus Cristo. Porque a Bíblia diz que os seus olhares se cruzaram. E ele viu o amor, a graça e a misericórdia sendo humilhado. E o que ele fez? O que Jesus disse que ele faria. Deus diz para nós: vocês vão errar. Mas não vos preocupeis, eu venci o mundo. Nós não queremos. Nós queremos ser maiores do que Ele. Para ser maior do que Ele, você tem que andar com Ele. Você tem que conhecer Ele, você tem que abraçá-lo, você tem que sentir o cheiro dEle, Ele tem que sentir o teu cheiro. Sabe por quê? Para ir para a glória, Ele tem que te conhecer. Não vai entrar quem Ele não conhece. Porque Ele diz na sua palavra: apartai-vos de mim, porque não vos conheço. Ou seja, não é quem eu conheço, não é o que eu fiz no nome dEle, não é o que nós estamos construindo, não é o prédio, não é a edificação, é a motivação. Por que nós estamos fazendo isso? Por vidas. Aí você pode dizer assim: não, Deus, para que Ele fale comigo, Ele precisa de um cenário. Deixa eu falar, eu acabei de fazer o velório, saí na parte externa. Quando eu cheguei na parte externa, a irmã virou para mim e falou assim: essa senhora, eu caminho com ela há muitos anos, ela é uma bênção, uma senhorinha. Só de olhar para ela, eu já queria trazer ela para a igreja. Aí você fala: mas para quê? Para ela ficar aqui. Porque você sabia que ela era uma mulher de oração. Aí ela olhou para mim, abriu um sorriso. Eu falei: meu Deus, lá vem. Eu falei: não, acabei de fazer um velório, Deus, tem misericórdia. Ela falou para mim assim: o Deus está mandando te dizer. Eu falei: na frente de todo mundo, na porta do velório. Eu falei: fala, Deus, vai, faz o que o Senhor quiser. Ela falou assim para mim: Deus está te dizendo, continua amando as minhas ovelhas do jeito que você ama, eu vou cuidar de todo o resto. Ué, mas não é um lugar de morte? É morte para quem já morreu. Mas para nós que estamos vivos, nós ainda temos um chamado e um propósito. Aí a irmã falou para ela, para testificar: nossa, você não sabe, a igreja está crescendo. Ela falou: esquece a igreja, Deus acabou de falar para mim que Ele vai dar muito mais ainda. Mas Ele repete: continua amando as minhas ovelhas, que eu vou cuidar de todo o resto. Aí eu lembrei das 5 caçambas atoladas de entulho. Eu falei: nós nem fizemos a reforma, o Senhor vai dar mais. Ela falou: vai. E abriu aquele sorriso lindo, maravilhoso. É isso que eu quero que você entenda. Você pede isso, eu peço. E Ele ouve. Você pede para viver mais com Deus, eu peço. Ele ouve. Você pede para ter mais intimidade, eu peço. Ele ouve. Os dias se tornam difíceis em muitos momentos, muitos. As noites se tornam longas, nossa, imensas. Tem gente que diz que dorme 6 horas numa noite. Eu quero ver você ficar acordado do meu lado 6 horas. E falar para o teu relógio que só se passaram 6 horas. Te garanto que você vai falar que passaram umas 18. Porque é isso que acontece. Mas é isso que você quer. Você quer viver na sua casa, na sua família. Você quer ter uma família transformada. Você quer viver uma família abençoada. Você quer olhar e dizer assim: família bendita do Senhor. Não vai ser porque Deus está dizendo família bendita, está sendo porque primeiro você profetiza. E se você profetizar pela fé, você vai ver o milagre. E se creres, verás a glória de Deus. Então eu semeio por fé. Eu digo: minha família é bendita. Não importa, ela está destruída, minha família é bendita. Minha casa é bendita, minha casa é restaurada. Ah, mas eu não estou vendo, ninguém está te pedindo para ver. Aquela cruz era a maior testificação de que não seria por vista. Aqueles homens se apavoraram e se dispersaram, porque eles viram a crucificação. E você? Você tem visto as coisas acontecerem na sua vida, e você está dizendo para Deus: onde é que o Senhor está? Eu estou dizendo para você: Ele está aí onde você está, porque Cristo habita em nós. Você não pode arrancar Ele de dentro de você. Você é morada do Deus Altíssimo.
Ele diz que ele passeia por toda a terra, procurando lugares onde ele possa morar. São pessoas, Deus poderia ter escolhido templos maravilhosos. Deixa eu dizer um negócio para você: o que não falta é coisa chique, o que não falta é coisa cheia de entretenimento, o que não falta é coisa cheia de tecnologia, o que não falta é coisa para embaçar os teus olhos. Mas nós não queremos os teus olhos, nós queremos o teu coração. Porque ele diz: filho meu, dai-me o teu coração. Nós não queremos os teus olhos, e pelos teus olhos o teu bolso. Nós queremos o teu coração, por completo e por inteiro. Porque se assim você viver, você vai viver o que está escrito. Quanto mais vosso Pai que estais nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Vai para o 12 para encerrar. Doze. Vamos lá, irmãzinha. Muito bem, glória a Deus pela sua vida. Isso prova que você não joga videogame, né? Porque quando a gente põe os meninos aí, eles ficam para frente, para trás, para frente, para trás, para frente. O dedo não consegue, porque está acostumado a ficar assim, né? Aí quando você fala, calma, o dedo fica assim. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também vós, porque essa é a lei e os profetas. Deixa eu falar. Esta é a lei e os profetas. Essa é a síntese do Evangelho de Jesus Cristo. Se você conseguir dar o que você espera, você vai receber o que você espera. Se você, com os homens e com todos aqueles que te cercam, você não der porque eles merecem ou deixam de merecer, mas porque você gostaria de viver, essa vai ser a sua colheita. Isso é o que testifica o Evangelho. Quando nós olhamos todas as coisas, você precisa ter fé para ver as coisas terminadas. Eu saí, fiquei uns dias fora, mas muda o cenário, mas não muda nada. Absolutamente nada. Eu continuei na presença de Deus, dos 5 dias fora, eu devo ter dormido umas 4 horas, 5 horas, somando todas as noites. E o Senhor falando. E eu falava para Deus, é a primeira vez que a gente está fazendo uma obra e eu estou fora. Quando eu chegar, como é que será que vai estar? Aí quando eu cheguei, eu vi que estava 3 vezes pior do que estava quando eu saí. Eu falei, o Senhor fez isso para edificar minha fé ou para me afundar nesse buraco que está aqui? Porque quando eu vi, o buraco estava mais para baixo. Eu falei, das duas uma, estão procurando petróleo para resolver todo o problema de todo mundo, ou nós vamos chegar na China, um dos dois. Porque está indo cada vez mais para baixo, mais para baixo. Aí o Senhor falou para mim, então tem coisa que tem que cavucar. Tem coisa na sua vida que você vai ter que cavar. Porque se você não cavar, vai continuar lá enterrado. Tem mudanças nas nossas vidas que precisam acontecer. Nós precisamos nos posicionar em Cristo, por Cristo e para Cristo. Nós precisamos entender que é isso que eu preciso fazer. Porque se Deus lançou esta palavra para os homens, imagina com Ele. Deus não deve nada para ninguém. Para você andar todos os dias da sua vida com Deus, você vai colher Deus. Se você semear Espírito Santo todos os dias da sua vida, você vai colher Espírito Santo todos os dias da sua vida. Se você semear intimidade e relacionamento, você vai colher a presença do Pai todos os dias da sua vida. O Senhor diz, olha, eu vim e eu estou pedindo para o Pai, Pai, não tire eles do mundo, mas livra eles do mal. Você não vai ser liberto do mundo, mas você vai escolher não andar nele. E quando você escolhe não andar nele, ele te livra do mal. Ah, mas se eu estiver no mundo, ele me livra do mal. Por quê? É uma escolha sua. Você escolheu andar no mundo. Um mundo jaz no maligno. Se você escolheu andar de braço dado com Satanás, por que você está pedindo para Deus quebrar o seu galho? É uma escolha. No mundo tereis aflições, mas não vos preocupeis, eu venci. Eu venci é para aquele que permanece, que fica, que continua, que acredita, que não esmorece, que não olha para trás, que cai, que levanta, que cai de novo, levanta de novo, cai de novo, levanta de novo.
porque pela destra da sua justiça, Ele nos levanta e nos sustenta. Que essa manhã, a gente possa se assentar nesse lugar e lembrar dessa mesa. Que esse que prometeu todas essas coisas, sentado ali um pouquinho antes, ele olha para Pedro e diz: Simão, o diabo pediu para te cirandar. Nessa mesma naturalidade. Se o pastor diz para você, irmão, o diabo pediu para te cirandar, você vai falar na minha cara, está amarrado. Eu posso até amarrar, mas cuidado com o que você amarra, porque quando você amarra, ele fica perto de você. Você expulsa, você não põe ele pertinho, então para de amarrar. O que nós precisamos entender é que eu posso até dizer para você, o diabo pediu para te cirandar, mas eu vou falar de outro jeito, de outra forma. E vou dizer, olha, o Senhor pediu para interceder pela sua vida. Jesus, sendo filho de quem era, Ele não tem problema de autoafirmação. E Ele nem tem problema de passar pano para Satanás. Ele disse, o diabo pediu para te cirandar, mas não se preocupa não, que eu já intercedi ao Pai por você. Entrou por aqui, saiu por aqui. Pedro não deu nem atenção. Esse é mesmo amor e essa mesma calma que ele teve, viu eles batendo boca e discutindo quem será o maior. Ele acabou de dizer para Pedro, o diabo pediu para te cirandar. E eles estavam, quem será o maior, quem será o menor, quem vai trair, quem não vai trair. Sabe aquelas coisas de almoço? Almoço, eu vou dizer para você, a Santa Ceia de vez em quando ele parece almoço de crente. Sabe almoço de crente que a gente se junta e o irmão que está sentado nessa ponta está falando mal do irmão que está sentado naquela ponta, mas está todo mundo sentado em comunhão? É simples, porque é real e verdadeiro. Nós vamos para o céu pela sinceridade do coração, pelo amor. E pela sinceridade de Cristo e amor de Cristo. A ceia, em muitos momentos, ela traz para mim essa visão da comunhão. Onde Judas estava sentado no meio, preocupado só consigo mesmo. E que Jesus dá um bocado de pão na boca dele e diz, faz o que você tiver que fazer. Ele sai e vai fazer. E os outros estão questionando, quem de nós vai trair? Oi, você percebeu que saiu alguém da mesa? É isso. Aí os irmãos ficam, você viu aquele irmão lá, não sei não, hein? Olha aquele irmão, aí fala para o outro, fala para o outro, fala para o outro. Daqui a pouco está todo mundo falando do irmão. É almoço de família. Que a gente escolhe alguém para falar mal. É simples desse jeito. Mas deixa eu falar um negócio para você. Aquele que estava sentado na mesa ia morrer. E ele não abriu mão da mesa. E sabe o que ele disse? Eu quis estar aqui. Só pode ser uma loucura. Você quis estar aqui com eles disputando ego e vaidade? Você quis estar aqui com o outro te entregando, comendo um pedaço de pão dado na boca e virando as costas para você por dinheiro? Você quis estar aqui com Pedro dizendo para você, coitadinho de ti, não fale isso. Você quis estar aqui e ainda tirar as tuas vestes, pegar uma toalha e lavar os pés. E mostrando para eles humildade, serviço, amor. Se quis fazer isso sabendo que eles iam embora. Eu quis muito comer convosco essa Páscoa. Você vai discutir amor? Você vai desacreditar nesse amor? Pergunta se você faria isso. Se eu faria isso. Conhecendo o coração. Não é fazer porque eu não conheço, eu sou uma pessoa inocente, eu não sei o que está acontecendo. Ele sabia tudo que estava acontecendo. Tudo. E ele foi até a morte de cruz. Será que você e eu valemos a pena? Não. Mas para ele nós valemos mais do que o mundo inteiro. Isso muda tudo. Ele olhar para mim e dizer, Alessandro, você é do jeito que você é. Você erra, você peca, você tropeça. Você fala de mais, fala de menos. Às vezes eu tenho que te buscar porque você foi lá na frente. Às vezes eu tenho que te empurrar que você não sai daqui de trás. Você podia decidir o que você quer da sua vida, mas não se preocupa não, eu te amo. Nossa, só o Senhor para me amar. Só o Senhor para te amar. Só o Senhor para nos amar. Então o que eu quero que você entenda para sentar essa mesa é que não é o que você é, nem o que você está vivendo, mas quem te convidou para estar. Quem disse eu quero estar. Isso é fé.
Eu creio que o Senhor morreu pela minha vida. Eu creio que quando o Senhor saiu daquela mesa, o Senhor foi para aquele jardim e venceu a maior de todas as batalhas. Porque a maior de todas as batalhas não é contra o mundo, é contra nós mesmos. É quando no poder da decisão eu escolho o que é certo, mesmo parecendo um absurdo. Eu posso pedir para o meu pai mandar 12 miríades, mas eu não posso fazer, porque eu vim para isso. A minha alma está angustiada até a morte, e aí eu chego na porta do jardim, eles estão dormindo, porque tudo que eles se alimentaram da palavra não entrou durante 3 anos e meio, porque eles só se alimentaram sem o Espírito. O Espírito Santo veio no dia de Pentecostes. Até aquele dia o que eles se alimentaram foi conhecimento intelectual de palavra. Ainda que eles viram sinais, prodígios e maravilhas, sem a presença do Espírito Santo é impossível dizer: o Senhor é Deus. E quando eles estavam naquele jardim ajoelhados depois da ceia, cansados porque eles comeram fisicamente, eles estavam acostumados que Cristo subia ao monte para falar com o Pai, não eles. Quando Cristo disse: fica aqui, eu vou ali orar, mas vigia, ninguém dá o que não tem. Por isso eles não conseguiram vigiar, por isso nós temos dificuldade de orar e de jejuar. Jesus não pediu para que eles vigiassem e orassem por Jesus, era por eles. Porque o próprio Jesus disse: a carne é fraca, mas o Espírito está pronto. E a única coisa que eu vou lavar é os teus pés, porque o resto está pronto. Eles estavam prontos para receber o Espírito Santo. Eles ainda não o conheciam. Você pode ver sinais, prodígios e maravilhas. Se você não tiver a presença do Espírito para você, vai ser só magia, só bruxaria, só manipulação, só todo tipo de engano. Agora, quando você tem o Espírito que habita dentro de você, você consegue discernir todas as coisas, e você consegue viver aquilo que eles viveram. O Senhor voltou 2 vezes, eles estavam na mesma posição. Ninguém consegue dar. Para você vigiar, você precisa amar aquilo pelo qual você está vigiando. Para você interceder, você precisa amar o que você tem intercedido. Só Cristo podia interceder até aquele momento. Por isso que ele disse: eu intercedi ao Pai por você, Pedro. Porque por mais que o diabo se levante, ele não vai te derrubar. Que essa manhã a gente possa sentar na mesa e entender: eu faço por amor, por fé, e porque o Senhor me amou dessa forma. Não tem nada a ver com batismo, não tem nada a ver com a minha carteirinha religiosa, não tem nada a ver com a instituição, tem a ver com fé. Não foi pastor, nem apóstolo, nem padre, nem ministro de qualquer outra coisa que o valha, que subiu à cruz do Calvário. Foi Jesus Cristo. A Ele, nele e por Ele são todas as coisas. E por Ele, para Ele, é que nós sentamos à mesa e nós nos apropriamos desse amor e dessa misericórdia. Eu quero te convidar a se colocar de pé no seu lugar. Nós vamos fazer a ceia. Solano, vem cá. Aleluia, amém? Glória a Deus. É por vocês, é por Jesus e pelo carinho dos irmãos eu estou de volta aqui. Na quinta-feira eu vivi
algo que eu nunca tinha vivido na minha vida. Foi uma experiência que eu nunca vivi com o Senhor. No momento que eu estava trazendo a palavra aqui para os irmãos, trazendo a palavra, e de repente veio como se fosse uma flecha de gelo. Quero dizer para a igreja que o mundo espiritual é real. E quando você se dispõe a fazer as coisas do Senhor, quando você se dispõe a fazer aquilo que o Senhor tem, vem ataque mesmo. E quando eu estava aqui, trazendo a palavra, aquilo que Deus já tinha colocado no meu coração, eu senti uma flecha gelada no meu peito. E no momento que veio essa flecha, eu paralisei. E eu não consegui mais seguir ali com o meu raciocínio. E aquele momento eu falava, por que Deus? Eu lia o que eu tinha escrito, eu lia as letras, mas bagunçava nas minhas vistas. Eu falei, Senhor, o que está acontecendo? O que é isso? E eu perguntava a Deus, por quê, por quê, por quê? Foi quando eu não aguentei. E aí eu ajoelhei aqui nesse altar. E eu falando, meu Deus, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Os irmãos subiram aqui para orar comigo. E eu só escutava o Senhor falava, negue-se, negue-se. Eu falava, meu Deus, mas eu preciso continuar a mensagem que o Senhor colocou no meu coração. Não está certo, eu quero voltar. E eu só escutava no meu ouvido, negue-se, negue-se, negue-se. E foi no momento que eu teimei mais uma vez, eu tornei a voltar a subir, para fazer aquilo que o Senhor tinha me colocado. E a palavra negue-se, negue-se, foi quando eu chamei o pastor e entreguei o microfone. Só que a guerra espiritual não acabou só aqui. Fomos embora, Sofia chorando dentro do carro, chorando, pai, você está machucado, você está doente, chorando. E chegando em casa, a Sofia na sala começou a orar por mim da forma dela, Senhor, cura meu pai, guarda a vida do meu pai. A Jennifer em um quarto orando, Senhor, por que tudo isso? E foi nesse cenário, irmãos, que eu fui tentar dormir. Na quinta-feira, se eu dormir meia hora foi muito. E eu apagava e acordava, eu escutava, e aquela frieza no meu coração continuava. E eu falava, Deus, o que está acontecendo? E o diabo falava audivelmente dos meus ouvidos, para que tudo isso? E eu falava, eu não tinha nem força para expulsar, eu só falava para o Senhor, Senhor, tem misericórdia de mim. Não me deixa sozinho. E o diabo continuava a falar, para que tudo isso, Solano? Para que expor a sua família desse jeito? Olha aí a sua filha. Olha aí a sua esposa chorando no quarto. Para que se expor? E eu não conseguia, eu não tinha força nem para expulsar. Eu sabia que era o inimigo. E eu falava, Senhor, tem misericórdia. E o inimigo continuava, não é o seu lugar. O Senhor não tem isso para a sua vida. Para de expor a sua família. E quando eu acordei de manhã, na sexta-feira, com meu coração ainda pesado, falava, Senhor, o que eu estou vivendo? Eu nunca senti essa frieza. E aí eu tomei uma posição, eu chamei a minha esposa, falei, Jennifer, é melhor a gente dar uma pausa. É melhor a gente estar indo muito para a igreja. Vamos dar uma pausa. E nesse mesmo momento que eu falava, eu comecei a sentir a presença do Senhor. Eu senti como Deus estava se levantando do trono. Quando eu falava, Jennifer, vamos dar uma pausa, vamos parar. O Espírito Santo falava, mas parar o quê? E aí eu começava a falar, Jennifer, vamos calmar, vamos descansar. Descansar do quê? Deus começou a falar, meus irmãos. E aí o Senhor me tocou e o Espírito do Senhor me encheu. E aí eu quero dizer aos irmãos que é necessário negar-se a si mesmo. Débora, abre por favor. Marcos 8:34. 8:34 diz assim: e chamando a multidão e os seus discípulos, disse-lhes: quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Eu falei para o diabo que o lugar dele é debaixo dos nossos pés. Eu não sei o que você está vivendo, eu não sei qual que é a luta, eu não sei muitas vezes o que você tem é medo, porque o que eu tive aqui foi medo. Quando a frieza veio, eu fiquei com medo.
E eu falei, Senhor Jesus, eu quero ser como Pedro, eu quero orar e 3 almas se converter. Eu quero ser como Pedro, Senhor, que pela manhã pescou tanto peixe que o barco quase virou. Eu quero ser como Pedro, eu quero andar sobre as águas. Mas o Senhor disse ao meu coração, Solano, mas vai ter muitas vezes que você vai ser igual a Pedro. Porém, você vai pescar a noite toda e não vai pegar um peixe. Muitas vezes você vai ser igual Pedro, você vai afundar embaixo d'água. Mas eu falei, Senhor, e quando isso acontecer? Quando isso acontecer, eu vou agarrar você pelas minhas mãos e vou te erguer, porque o cair pode ser do homem, mas o levantar é de Deus. E antes do Senhor subir a cruz, existia um instrumento que se chamava azorrague. Azorrague é um instrumento que tem 8 tiras de couro. E nessas 8 tiras de couro tem pedaços de animais quebrados pontiagudos. E segundo estudiosos dizem que Jesus, antes de subir a cruz, ele foi açoitado pelos romanos. Então cada golpe que Jesus recebia nas suas costas, era 8 golpes machucando o corpo de Cristo. E se eu e você fizermos as contas, 8 tiras vezes 39 chibatadas, foi mais de 300 golpes em um só corpo. E eu falava para o Senhor, Senhor, me dá a experiência de sentir o que o Senhor sentiu na cruz, mas eu não estava lá. E Deus falava, filho, o mesmo Espírito que estava lá presenciando tudo está dentro de você. Quando eu olho para a cruz do Calvário, eu posso ver o sangue derramando naquele madeiro. E a mensagem que o Senhor queria trazer na quinta-feira, e hoje eu concluo para a glória de Deus, que existe 3 pregos que crucificaram o meu Cristo naquela cruz. O primeiro prego, nega-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Nós vamos agora participar da ceia. Entregue o seu caminho ao Senhor, meus irmãos. Não dá para voltar atrás. Não tem como voltar, não tem como desistir. Eu pensei com a minha esposa, vamos parar, mas vou para onde? Para onde eu vou? Eu vou me isolar na onde? Não tem para onde eu ir. O que tem é a presença do Senhor. Porque eu sou apaixonado por Jesus. Eu faço tudo por esse Deus. Porque quando eu olho a minha história, da onde Deus me tirou da favela, sem recursos, sem nada, e onde Deus me colocou hoje. Me deu uma esposa abençoada, uma mulher de oração. Me deu uma filha que já está fazendo teologia, sem nem sabendo, mas já está vivendo a teologia da batalha espiritual. Eu agradeço a Deus pelo que Ele tem feito. E o motivo de tudo eu ter feito isso, falado isso, é para encorajá-los. Não desista daquilo que o Senhor tem na vida de cada um. Não desista, a luta vai ser forte, vai ser travada. Quando o Senhor, eu falei, Senhor, mas por que eu me prostrei daquele jeito? Ele falou, Solano, quando você falou a primeira palavra, vou trazer a mensagem da cruz. Isso ecoou no mundo espiritual e chamou a atenção do mundo espiritual. Então tudo isso que aconteceu é porque o Senhor estava à frente. É por isso dessa luta. E a luta que você está passando, Deus está à frente, já te deu vitória, amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. O Senhor Jesus, momentos que antecedem a sua crucificação, Ele chamou os seus discípulos. Muitos ali não estavam entendendo o que estava acontecendo, não sabiam o porquê daquilo tudo. Mas Jesus disse que seria entregue. E Ele pegou o pão e repartiu, dizendo, esse é meu corpo, comam em memória de mim. Comemos o pão.
Aleluia, Jesus. Tu és fiel. Querer cantar, lavar. De louvor. Querer. O Senhor é fiel. Tu és digno de Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel. E depois de comer o pão, Deus pegou o cálice e disse: esse é o meu sangue, que será derramado por vós. Fazei sempre em memória de mim. Tomam com alegria. Aleluia! Aplauda ao Senhor nesta manhã. Glória, glória, glória. Aleluia, Jesus, tu és fiel. A sua vida. Mas deixa eu falar algo. Eu esperei para dizer. Eu não ia dizer nada sem que ele pudesse estar aqui antes. Deixa eu falar, há 11 anos atrás, exatamente aqui nesse lugar, numa virada de ano, o Senhor mostrou algumas pessoas que Deus estava tirando e chamando para o ministério. E o Solano foi uma delas. E ele prontamente saiu de lá do fundo, vivendo uma história totalmente diferente do que eles vivem hoje. Ele literalmente, o patinho feio, aquele que de toda aquela multidão que havia, talvez eles fossem contados como os últimos, os que estavam atrás das malhadas, escondidos, longe dos holofotes, porque tinham outros que infelizmente amavam os holofotes, mas não tinham azeite para manter a luz acesa. Hoje eu vejo que o Senhor não erra no que Ele faz. Na quinta-feira eu assisti, então posso dizer para vocês que eu estive presente, e Deus sabe o quanto eu intercedi, clamei ali, falei com o Senhor. E naquela madrugada o Senhor falou para mim: essa é a igreja que eu queria ver. Quando tudo aconteceu e os irmãos se levantaram e se posicionaram, o Senhor disse: essa é a igreja que eu quero. Uma igreja que se levanta, uma igreja que faz o seu papel, uma igreja que não tem problemas com esse tipo de adversidade. Nós não somos uma igreja onde nós vamos levantar homens para que eles sejam capa de alguma coisa. Nós vamos levantar homens para que de joelho no chão eles tragam a glória de Deus. E parecendo um paradoxo, o levantar de Deus é joelho no chão e cara no pó. Porque todo aquele que se humilha debaixo da potente mão do Senhor, Ele ao seu tempo o exaltará. Então eu louvo a Deus. E eu disse para o Solano: eu quero você comigo no culto no domingo. E conversei, falei algumas coisas para ele e disse para ele: vamos para frente. Se você puder entender que aqui é assim que vai ser, quem manda é Deus. E o dia que ele disser não abra a boca, não abra a boca. O dia que ele disser só cante, nós só vamos cantar. O dia que ele disser intercedam, nós vamos interceder. O dia que ele disser expulsem, nós vamos expulsar. E o dia que ele disser preguem, nós vamos pregar. Essa é a vinde, essa é a essência de um evangelho sem placa, de um evangelho que não arranca a lã das ovelhas, de um evangelho simples que paga um preço altíssimo de jejum e oração pela sua vida e pela sua casa. Talvez você não saiba, mas essa é a realidade. Nós vamos para uma campanha em jejum, onde nós já estamos em jejum há muito tempo, só para estar na campanha em jejum. Então que você entenda, Deus não errou. E eu disse para o Senhor mostrou há 11 anos atrás, que esse era o chamado dele. Nós não vamos perdê-lo. E aonde existiu vergonha, haverá dupla honra. E o Senhor respondeu: não é o que você está vivendo, é como você vai enfrentar o que você está passando. As pessoas perguntaram, algumas: como é que você faz para suportar? É fácil. Eu já me anulo antes de subir. Eu já me humilho antes de chegar. Eu já digo para ele: eu não sou nada.
E as ovelhas não são minhas, são tuas. Faz nelas o que o Senhor quiser. Eu não vou te ajudar, eu só não quero te atrapalhar. Que eu seja um canal e um instrumento, que o Senhor cresça e eu seja anulado todos os dias. Mas uma coisa eu te garanto: se alguém vai crescer nesse lugar, é o Espírito Santo de Deus. Nunca será o diabo. Nunca. Amém? Abra suas mãos e receba, porque essa irmã é uma bênção. Ela está ali atrás das malhadas um pouquinho, que Deus está deixando ela lá um pouco. Mas ela sempre foi uma mulher de intercessão de Deus. Glória a Deus. Amém. Senhor Jesus, eu te peço pela tua igreja, eu já te agradeço, Deus, por esse tempo que tivemos, Pai. Obrigada, Senhor, pelo teu amor e a tua fidelidade. Obrigada, Senhor, porque sabemos, Pai, que Satanás foi envergonhado hoje. Obrigada, Senhor, porque somente o teu nome é exaltado e glorificado nesta igreja. Somente o Senhor recebe, Senhor, o nosso louvor e a nossa adoração. Senhor, porque estamos no centro da tua vontade, Senhor. Então Satanás é envergonhado. Pai, eu te peço, Senhor, que cada vida que entrou aqui, Senhor, que receba, Senhor, o teu toque, a tua presença. Senhor, que eles permaneçam olhando para ti, que eles permaneçam, Senhor, olhando para a cruz. O preço já foi pago, é somente pela cruz, é permanecer, porque Ele já levou todos os nossos problemas, Ele já levou todas as nossas dificuldades. Então nós te agradecemos, Deus, nós te agradecemos, Senhor, por todas as coisas, Pai. Eu te peço, Espírito Santo de Deus, que cada vida, Pai, cada vida, Senhor, seja transformados, Pai, em nome de Jesus, porque Tu és Deus. Senhor, em nome de Jesus, nos dê uma semana de vitória, Pai. Nos dê, Senhor, uma semana, Pai, na qual possamos te ver em cada detalhe, Senhor. Em nome de Jesus, guarda, Senhor, protege, Senhor, nos livra, Senhor, nos forja, Pai, para aquilo que o Senhor tem e aquilo que o Senhor quer. Guarda, Senhor, a nossa casa, Senhor. Blinda, Senhor, em todo o tempo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Ó, antes do Solano dar a benção apostólica, talvez você não saiba, mas ele é presbítero. Por enquanto. Depois de ter sido um pouquinho mais polido, lixado, está chegando cada vez mais perto. Glória a Deus por esse momento. É isso que eu espero. Nenhum de nós vai ser perfeito, não se iluda. Se quiser a igreja de pessoas perfeitas, não é aqui. Vamos cantar esse